Olá pessoal, meu nome é Paulo Lavagnoli, sou especialista em Direito Constitucional e Administrativo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura administrativa do Estado, a saber, a administração pública em sentido instrumental amplo se divide em administração pública centralizada e administração pública descentralizada. Atualmente, a administração pública ela está denominada administração pública direta centralizada e administração pública indireta descentralizada. Nós vamos entender qual é a diferença entre uma e outra. Vamos esclarecer o que seria administração pública indireta. Vamos entender as diferenças. A centralização. Vamos primeiro falar da centralização da administração pública. A centralização ocorre quando a entidade política presta serviço por meio dos seus órgãos, que é equivalente à administração direta. Então, todos os serviços prestados no âmbito da administração direta, nós podemos dizer que são serviços centralizados. Podemos falar uma prefeitura municipal, o município, quando ele presta o serviço centralizado, nós podemos dizer que é o serviço de educação, o serviço de saúde, é os serviços que o município mesmo presta por meio de seus órgãos. Agora, a administração descentralizada, o que seria? Ocorre quando a entidade política transfere para outra pessoa parte de suas atribuições. Pressupõe a existência de duas pessoas jurídicas distintas. Isso mesmo. O ente descentralizador é a pessoa que recebeu a atribuição. Então veja, entre elas não há uma subordinação, mas apenas uma vinculação, existindo o chamado controle finalístico de desempenho. A descentralização ela ocorre por duas formas, por outorga ou por delegação. Pois bem, quando nós falamos da administração pública indireta, nós podemos falar de uma administração pública descentralizada. Então nós já vamos entender um pouquinho melhor, a descentralização. Porque nós temos dois institutos. Nós temos o termo descentralização, nós temos o termo desconcentração. Vamos entender melhor. A administração pública direta transferindo o serviço para uma outra pessoa jurídica. Nós chamamos isso de descentralização. Agora, quando a administração pública ela distribui os serviços, ela cria órgãos dentro da sua própria pessoa jurídica. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma desconcentração. É uma desconcentração administrativa. Então, seja, a administração pública ela é centralizada e ao mesmo tempo desconcentrada. Agora, quando a administração pública passa as suas atividades para uma outra pessoa jurídica, nós chamamos isso de descentralização. Eu poderia dizer, então, o INSS, por exemplo. O INSS é uma autarquia especializada que desenvolve um serviço descentralizado. O poder público transferiu as atividades para o INSS. Assim eu poderia falar do Detran, assim eu poderia falar do IBAMA. Então nós temos uma descentralização, a administração pública direta transferindo as suas atividades para a administração pública indireta. Então nós temos que saber, centralização seria a administração pública, então fazendo o seu serviço. A descentralização é a administração pública transferindo a uma outra pessoa. Então nós temos que entender, existe duas pessoas jurídicas. Se existem duas pessoas jurídicas, nós podemos dizer então que há uma descentralização. Existe apenas uma pessoa jurídica e mais de um órgão executando o serviço, então nós vamos dizer que nós temos então uma administração pública centralizada e desconcentrada. Criação de órgãos então é desconcentrar o serviço. E a concentração, eu posso desconcentrar, mas eu posso concentrar também a administração pública. Então eu poderia dizer a extinção de órgãos. Quando eu estou extinguindo órgãos dentro do poder público, eu estou fazendo o quê? Estou concentrando. A administração pública indireta, ou melhor, a administração pública direta,
pertence à União, a pertencente à administração direta dos poderes. Então, eu poderia dizer que a administração pública direta, ela está no legislativo, ela está no judiciário e ela está no executivo. E claro, e aos seus respectivos órgãos. Em um vídeo posterior, nós vamos falar sobre a teoria do órgão, né? E a existência ou não de personalidade jurídica em um órgão. Nós vamos entender melhor isso aí, né? A administração pública indireta, ela se resume, porque funciona da seguinte forma: nós temos a administração pública direta, que ela é composta por 4 pessoas. E quem são essas pessoas da administração pública direta? Nós temos o município, nós temos o estado, nós temos a União e nós temos o Distrito Federal. Então nós temos 4 pessoas que pertencem à administração pública direta. Nós temos 4 pessoas. Muitas vezes há uma confusão e alguém diz: professor, mas o Estado não é a mesma coisa que Distrito Federal? Não. Estado é uma coisa, Distrito Federal é outra. Então nós temos hoje 26 unidades, ou melhor, 27 unidades federativas, mas o Brasil ele tem apenas 26 estados. O Distrito Federal não é estado. Então a própria Constituição diz: Distrito Federal, estados, municípios e União. Então são as 4 pessoas que pertencem à administração direta e são a administração centralizada. E a administração indireta, quem são? Olha que coincidência, também são as 4. São 4 pessoas. São 4 pessoas com personalidade jurídica. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são as autarquias, são as fundações, são as empresas públicas e também as sociedades de economia mista. Agora, falando em autarquia, você sabe o que é uma autarquia? Pois bem, a autarquia são aquelas entidades, aquelas pessoas jurídicas que possuem um serviço mais especializado, isso mesmo. Então, se eu falar de uma universidade federal, eu estou falando de uma autarquia. Se eu falar de uma universidade estadual, eu estou falando de uma autarquia. Quando eu falo do INSS, eu estou falando de uma autarquia. Quando eu falo do IAP, eu estou falando de uma autarquia estadual. Quando eu falo do IBAMA, estou falando de uma autarquia federal. Então, as autarquias, elas são administração indireta. Só que tem um detalhe: as autarquias, elas são regidas pelo direito público. Então, os servidores que estão trabalhando nestas autarquias, né, eles possuem cargo efetivo. Eles são regidos pelo regime estatutário. Então, essa é a diferença. Mas são administração indireta, descentralização dos serviços. Então é isso, pessoal, a diferença entre administração direta e indireta. Então ficamos sabendo que a administração direta é composta por 4 pessoas: União, Distrito Federal, Estado e Município. A administração indireta, que também são 4: fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresas públicas. Um grande abraço a todos.